A graça e a paz de nosso Senhor Salvador, a cada amado irmão que está nessa noite, nesta quarta-feira, né, amados? Ontem nós tivemos um contratempo, não pudemos transmitir, mas hoje nós estamos aqui, né, para a honra e glória do nome do Senhor, para iniciarmos um novo trimestre de aprendizado da palavra de Deus. E nesse trimestre, amados, nós vamos estar falando aqui sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade das nações. Então nós vamos falar durante esses 3 meses, né, o que está escrito nos livros de 1 Reis, 2 Reis. Nós vamos falar sobre os livros, né, que tratam sobre a questão da ascensão dos reis sobre Israel. Nós vamos falar sobre crônicas também. Então, para que você possa, né, estar inteirado sobre os acontecimentos históricos que estiveram dizendo respeito à nação de Israel. Então nós vamos orar nesse momento, já vamos dar início à nossa aula para que o nome do Senhor lhe seja glorificado. Os irmãos já receberam as suas revistinhas, aqueles que querem também, né, um exemplar da revista, mande para mim um aviso no Zap, para que a gente possa, amanhã talvez eu vá até a cidade, vou pegar mais algumas revistas, e aí a gente já traz a sua revistinha para você poder estar acompanhando. Amém, amados? Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, quero te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui nesta quarta-feira, para iniciarmos, Pai, esse novo trimestre de estudo e aprendizado da Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor Deus, absorver aquilo que a Tua Palavra nos ensina, nos colocarmos, Pai, nos situarmos diante do contexto histórico do povo de Israel, para sabermos, Pai amado, os Teus planos, a intervenção divina que o Senhor fez, usando homens, mulheres, para fazer, Senhor Deus, de formar essa nação, Pai. Senhor, eu peço, Senhor, perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados da Tua igreja, e peço que o Senhor esteja nos abençoando, Pai. Que Teu Espírito Santo, Pai, abra o nosso entendimento para a verdade da Tua palavra, e o Teu nome seja glorificado. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né, mais um trimestre. Então nós vamos falar nesse trimestre, né, primeira aula de hoje, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Depois nós vamos falar sobre Jeroboão e Roboão, que são os filhos, né, que herdaram, né, o povo, a direção do povo. Nós vamos falar sobre Acabe, os profetas, Elias, os profetas de Azer e Baal, o reinado de Acasias, o profeta Elias e Eliseu, né, quando Elias passa a sucessão a Eliseu. Nós vamos falar sobre o ministério de Eliseu, Naamã, a cura de Naamã da sua lepra, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel no reinado do norte, o reinado de Ezequias, o reinado de Josias e o cativeiro de Judá. Então tudo isso, amado, faz parte, né, da história do povo de Israel. E eu, para começar essa aula, eu quero situar você um pouquinho no meio desse contexto, né? Nós temos a Bíblia, o primeiro livro é o livro de Gênesis, né, que é o livro da criação, onde Deus criou e formou todas as coisas. E aí depois, no segundo livro, é o Êxodo, que mostra ali a saída do povo do Egito, Deus levantando Moisés, não é, para tirar o povo daquela escravidão e o levando, né, o povo a peregrinar perante o deserto, né, no meio do deserto. O livro de Levíticos, amado, ele mostra para a gente as ordens para o povo, né, a entrega da lei e o que era referente aos sacrifícios. O livro de Números mostra a contagem do povo e a história de Israel do Egito até Canaã. E o livro de Deuteronômio, formando aqui o Pentateuco, 5 livros de Moisés, que é a segunda lei, né? A repetição das leis e orientação para a entrada em Canaã. Depois que o povo entra em Canaã, né, Moisés ele vem a falecer e Josué ele assume o comando do povo, a direção do povo. Então temos o livro de Josué, que fala sobre a sucessão, né, de Moisés e a conquista da terra prometida. Então as promessas agora que Deus havia feito lá para Abraão começam a acontecer através da vida de Josué. Depois do livro de Josué nós vamos ver o livro de Juízes. O que é o livro de Juízes? Mostra o fracasso de Israel durante o governo desses homens. Porque, amados, quando Josué ele partiu, ele veio a falecer, Josué ele não deixou, amado, um sucessor, assim como Moisés fez, deixando Josué na liderança do povo. Então aí começaram a se levantar os juízes. Deus levantava homens e mulheres para poder tratar dos problemas da nação. E acabou virando, amado, uma situação muito difícil, porque cada um fazia as coisas
da sua maneira, do jeito que queria. Isso só trouxe sérios problemas, né, para a nação de Israel. Então a gente vê aí uma decadência muito grande, né, nesse período. E depois nós temos o livro de Ruth, que é a história da remissão, né, do parente mais próximo. Nós sabemos sobre a história de Noemi e Ruth, né, suas noras, e ali o Senhor mostrando, né, através de Boaz, a questão da remissão e dando oportunidade de resgate das coisas. Aí nós entramos no livro de 1 Samuel, né? A história de Samuel fala também sobre o fracasso do sacerdote Eli, e depois 2 Samuel, que mostra a restauração de Israel através do rei Davi e a volta à presença de Deus pelo povo. Então você vê que houve um tempo em que o povo acabou se distanciando das coisas de Deus. E quando eu digo distanciar das coisas de Deus, é não colocar Deus como prioridade, em primeiro lugar. Então, no tempo de Moisés, Deus tratava muito com o povo ali, mas depois entrou a questão de Josué. Josué acabou não deixando um sucessor, né, para direcionar o povo começou a fazer as coisas, o Senhor começou a levantar juízes para julgar a nação, né, e depois o Senhor começa a trabalhar sobre a vida de Samuel. Samuel foi um juiz e também foi um profeta, né? E aí nós chegamos aqui, amado, 1 Reis, quando nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né? Davi, ele intentou no seu coração construir um templo, mas Deus disse a Davi que ele não poderia construir o templo, porque era um homem de guerra, um homem de sangue, que havia derramado sangue. E Deus faz uma promessa para Davi, né? É interessante, amado, que domingo, no culto, a nossa irmã Rosana esteve falando justamente sobre isso, sobre essa promessa que Salomão herdou, né, através da vida do seu pai Davi. Então nós vamos falar hoje um pouquinho sobre essa ascensão de Salomão e a construção do templo. Texto áureo de hoje, 1 Reis 8:11. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. Leitura bíblica em classe, hoje nós vamos estar lendo 1 Reis 4, 29 a 34, o capítulo 6, o versículo 1, depois o 11 e o 14. 1 Reis, capítulo 4, versículo 29 em diante. E deu Deus a Salomão sabedoria, e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Esraíta, e do que Emã, e Calcol, e Dardá, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse, né, versículo 32, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais e das aves e dos répteis, dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Agora, 1 Reis 6, versículo 1, diz assim: E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, Salomão começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. Olha a promessa aqui, amado. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Aqui, amados, é interessante nós olharmos um pouquinho no contexto histórico, porque Davi, o pai de Salomão, ele havia preparado todas as coisas. Davi, quando ele intentou o desejo no coração de construir um templo para a morada de Deus, Davi ele foi conquistando, amado, foi conquistando riquezas e guardando riquezas para poder proporcionar essa construção. E quando Salomão herdou o templo, Davi passou para Salomão tudo aquilo que ele já havia adquirido, até a planta do templo. E Deus havia feito uma promessa para Davi, que não faltaria sucessor no seu trono.
E Salomão agora ele assume o trono, o reinado do povo, e Salomão ele vai realizar essa construção. Não é? Deus começou a falar com Salomão, Salomão começou a direcionar a construção do templo. E aqui é interessante, no versículo aqui, 13, o Senhor diz assim, olha, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e aperfeiçoou. Salomão, quando Deus aparece a primeira vez para Salomão, o Senhor faz uma pergunta para Salomão, perguntando a ele o que ele gostaria, né, o que ele queria pedir para Deus. E Salomão, amados, naquele momento ele pede sabedoria para poder entrar e sair com o povo e dar a direção correta ao povo de Israel. E através desse pedido, Deus colocou sobre a vida de Salomão muitas riquezas, amados. A palavra de Deus nos diz que não houve homem tão sábio, e tão próspero. E Israel vivenciou um tempo de muita prosperidade através do reinado de Salomão. Então vamos ver aqui a introdução hoje. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. Então, Salomão, aqui no final do seu reinado, já estava perdendo, se afastando da presença de Deus, não é, amado? Então, isso é um grande perigo, que nós não possamos, de maneira alguma, desviarmos o nosso caminho. Estarmos sempre firmes, porque o Senhor vai nos dando condições para fazermos aquilo que Ele deseja. Mas nós não podemos desviar o foco, sair dos estatutos, dos mandamentos do Senhor, para que a nossa prosperidade, amado, seja a presença de Deus sobre as nossas vidas. O item 1 de hoje, a sabedoria de Salomão. A virtude de Salomão. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já apresentava alguns traços dessa virtude. Pois, ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolhera a sabedoria, do que se depreende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Olha aqui, amados. E aqui eu quero fazer uma pergunta. O que nós temos pedido para o Senhor, né? Salomão não pediu dinheiro, não pediu riqueza, pediu sabedoria para poder direcionar o povo. Se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Mas de que adiantariam todas essas coisas se lhe faltasse a sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Não é? Eu volto aqui a dizer para você, né, que está me assistindo. Qual tem sido o seu pedido pessoal e particular para Deus? Veja aqui as colocações que o escritor faz, amados. Salomão não pediu nada que pudesse se engrandecer. Ele pediu condições para poder agir com sabedoria, agir com retidão e fazer tudo o que era certo diante dos olhos de Deus. E aí Deus foi acrescentando a Salomão. Por isso que muitas vezes, amado, nós temos que nos desprender dessas coisas que nós vivemos nos nossos dias. Riquezas do mundo que não vão fazer nada, engrandecimento próprio que não vai levar ninguém a nada. Nós temos que buscar a presença de Deus para as nossas vidas, para sermos vaso de honra na mão do Senhor, sendo usado para Ele, para que as pessoas que precisam conhecer Deus possam se achegar diante do trono da graça e encontrar a sua salvação. Porque o que adianta as riquezas, amados, se vão ficar tudo aqui? Se nada disso nós vamos levar. Item 2 do tópico 1. O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde, e isso pôde ser constatado em uma das suas respostas que deu ao Senhor. Sou ainda menino, pequeno, não sei como sair nem entrar. Está em 1 Reis 3, 7, parte B. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa, não permitindo que a imponência do seu reinado lhe conduzisse à prepotência. Deixa eu acertar aqui a revistinha.
conduzisse à prepotência. Ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Então aqui novamente nós vemos Salomão se sentindo assim impotente daquilo que estaria sendo colocado sobre a sua vida, daquilo que ele estaria herdando de seu pai. Estava herdando uma nação, amados, o povo de Deus. Milhões de pessoas estavam ali, estariam sendo dirigidas por Salomão. E Salomão não pediu nenhuma outra coisa, amado, a não ser que Deus lhe revestisse de sabedoria para poder resolver as demandas que o povo tinha, mas com sabedoria, com retidão, para que o nome do Senhor ele continuasse sendo glorificado. O item 3 do tópico 1 diz: a sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em uma epístola que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso. Essa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago 3,15 diz isso. É fruto de ciúme, divisionismo, perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. As características dessa virtude que vem do alto são pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericórdia e bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. Então nós estamos vendo aqui que a sabedoria que nós temos que buscar, amado, é uma sabedoria que transforma, que muda, que é evidenciada pelaquilo que Deus determina para as nossas vidas. Então aqui Tiago, o Paulo escrevendo para Tiago, ele mostra algumas coisas aqui que não fazem parte dessa sabedoria, como tirar benefício próprio. Então nós temos que entender muito bem a importância de sabedoria e aplicarmos ela em conformidade àquilo que Deus espera, para que a gente possa colher os frutos de tudo isso. Olha o que ele diz aqui, amado. As características dessa virtude que vem do alto são pureza, a pessoa é pura, a pacificação, não é uma pessoa de contenda, a prudência e benevolência, a misericórdia, os bons frutos sendo gerados na vida da pessoa, a imparcialidade e sinceridade. Então tudo isso, amados, são atributos que estão na vida, que é gerado na vida de uma pessoa, ao qual Deus está trabalhando, dando a ela sabedoria. Item 2, consolidação do poder. A glória do reinado de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sobre essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Então nós vemos a importância de homens direcionados por Deus com sabedoria, não visando o seu próprio interesse, porque hoje o que nós vemos mais, amados, são conquistas pelos próprios interesses. E é como sempre o pastor diz, nós somos servos chamados para servir ao Senhor. Nada vem de nós, tudo está nas mãos do Senhor. Então, aqueles que têm chamado, aqueles que exercem ministério, amados, tem que buscar essa sabedoria de Deus para que o seu ministério, o seu trabalho venha frutificar, venha a dar frutos, e esses frutos eles possam permanecer, não para a honra e glória da pessoa, como diz aqui o escritor. Salomão ele tinha um reinado muito grandioso, e através da sabedoria de Deus na sua vida, Salomão soube trazer paz, trazer alegria no meio do povo, e a prosperidade veio. Por quê? Porque o Senhor foi acrescentando ao povo. Amados, nós não precisamos correr atrás de bênçãos. As bênçãos do Senhor, ela nos alcança. E é como está escrito, as bênçãos do Senhor é que nos enriquece e não nos traz dores. Então nós temos que entender tudo isso, amado. Fiquem calma, descanse no Senhor. O Senhor vai atender aquilo que você precisa. Ele vai suprir a sua necessidade. Então se alegre, abre o seu coração para a verdade da palavra. Não fique preocupado com questão de alcançar. Por que adianta você alcançar prosperidade se tudo vai ficar aqui nesse mundo, amado? E do que nós seremos cobrados pelo Senhor quando nós estivermos diante dele?
Com certeza, amado, não vai ser desses bens materiais que nós adquirimos aqui, porque isso vem da mão do Senhor, não é? É dádiva do Senhor para as nossas vidas. Então nós temos que aprender justamente com isso, com essa posição que Salomão tomou para que ele pudesse reinar e direcionar o povo de Deus. O orgulho precede a ruína. Olha aqui um alerta, né? O orgulho, quer dizer, quando a pessoa ela começa a alcançar grandes posições, ela começa a se achar autossuficiente, né? E aí, amado, isso precede a ruína. Muitos nós vemos dentro da Bíblia que começaram bem e terminaram mal. O mais importante, amado, não é o que nós começamos, da maneira que começamos, mas sim a maneira que vamos terminar a nossa jornada sobre a face da terra. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões, e aqui está um perigo muito grande, amado. Quando nós começamos a abrir, negociar, principalmente a palavra de Deus. Vocês já ouviram uma frase que diz assim, olha, não tem nada a ver? É aí que começam os grandes problemas. As pequenas concessões, as pequenas brechas que abrimos muitas vezes precedem os grandes estragos que acontecem nas nossas vidas. Olha aqui, os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração, estabelecia acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. Salomão enganou a si mesmo, e é o que mais acontece. As pessoas enganam-se a si mesmo, né? E aí depois acabam arcando com as consequências de tudo isso. Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Ah, amado, que maravilha, né? É isso aqui que muitas vezes o pastor bate nessa tecla. Não negocie a verdade da palavra. Seja você uma pessoa verdadeira, uma pessoa transparente, que zela pela verdade, pela boa instrução e pelo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quando começamos a abrir concessão, amado, nós acabamos dando brecha e acabamos ficando escravos, presos pelo inimigo. Então nós não podemos deixar que isso aconteça, principalmente no que diz respeito à santa palavra de Deus, porque hoje muitos estão introduzindo, amado, coisas que são conclusões próprias, tá? Mudando às vezes até o contexto daquilo que a palavra diz, para poder tirar vantagem disso. Nós temos que ficar com a verdade, e não negocie a verdade da palavra de Deus. Zele pela verdade, porque quando nós nos colocamos à disposição de zelarmos pela palavra de Deus, o Senhor ele começa a zelar pelas nossas vidas, e a verdade, amado, mediante o Senhor, ela vai sempre prevalecer, porque Deus não faz, Deus não compactua, né, com coisas que são contrárias ao seu caráter, à sua moral e à sua palavra. Então nós temos que olhar muito para isso. Olha aqui, Salomão começou na direção certa, mas foi dando brechas, foi dando oportunidades, e aí o inimigo começou a minar tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida de Salomão. Vamos aqui agora para o item de número 3, a construção do templo, o nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre, edificar uma casa ao nome do Senhor. Senhor meu Deus, 1 Reis 5:5. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel, nos primeiros anos de seu reinado. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo teve as paredes, o teto e o piso revestidos de ouro puro. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada de altíssima qualidade e excelência, né? Então nós vemos aqui aquilo que estava no coração de Salomão com relação ao início do seu reinado. Salomão não tinha
soberba. Salomão não era um homem arrogante, Salomão era um homem simples, né? Olhando para o seu pai Davi, Salomão começou a dar continuidade, edificou esse templo, amado, fez um templo maravilhoso, todo revestido de ouro, né? Para que ele oferecesse o melhor para Deus. Então, esse tem que ser o nosso propósito. O nosso coração, amado, tem que ser um coração simples, puro, aberto para as coisas do Senhor. Porque, como está escrito, tudo é dele e tudo é para ele. A ele seja a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Porque um dia, amado, nós daremos conta, né? E do que nós prestaremos conta ao Senhor? Essa é a grande questão. Do que nós vamos prestar? Porque o Senhor conhece o som do nosso coração. O Senhor sabe a sinceridade daquilo que está dentro do nosso coração. E o prazer de Deus é em nos abençoar para que o nome dele seja honrado. O templo do Espírito Santo. Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. Então nós vemos aqui, né, quando Davi, ele intenta esse desejo, porque ele queria que a arca, que simbolizava a presença de Deus, tivesse um lugar. Não é? Davi, ele cita que ele morava em palácios, e a arca do Senhor estava em tendas. Então Davi colocou esse propósito no seu coração, e o que foi concluído e realizado, né, através de Deus pela vida de Salomão. Então o Salomão construiu aquele templo suntuoso, maravilhoso para Deus, enquanto seu coração estava puro e sincero diante do Senhor. Mas agora, amado, quando nós vemos aqui a perda da direção, né, de Salomão com relação às coisas de Deus, a glória do Senhor, ela sai do templo para depois voltar através de Cristo Jesus, né, a habitar no templo. Então nós temos que entender essa colocação. E agora, amado, com a vinda de Jesus, né, nós somos esse templo, a morada e habitação de Deus nas nossas vidas. Por isso que o autor aqui ele fala que nesse lugar é que deve haver riqueza e beleza, porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. Então eu volto a dizer para você que está me assistindo, né? Deus, ele conhece o teu coração. Deus conhece as intenções do coração. Por isso que a palavra de Deus nos diz que perverso e enganoso é o coração do homem. Mas Deus, ele conhece, amado, a nossa sinceridade. E quando nós agimos com sinceridade na presença do Senhor, você não precisa correr atrás de nada. Deus vai te alcançando com as ricas bênçãos dele, fazendo você prosperar naquilo que você está fazendo. Porque, amados, como eu sempre digo para você, né, não são essas riquezas que vão ficar, riquezas que traça e ferrugem e corrói. Nós temos que olhar para aquilo que é importante para Deus e buscarmos isso nas nossas vidas e engrandecermos o nome do Senhor. O item 3 hoje, a glória do Senhor. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em duas ocasiões especiais. Olha só, a primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo. Deus apareceu naquele momento diante dos sacerdotes, eles não puderam ficar em pé, tamanha era a presença de Deus naquele lugar. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar os serviços sagrados. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Amado, isso aqui é maravilhoso, quando Salomão faz a consagração do templo. É uma oração fantástica e maravilhosa, que nós vemos o que estava no coração de Salomão. Porque Salomão, ele orou até pelo estrangeiro. Ele orou para aquele homem que era pecador, para que quando ele orasse e olhasse para o templo, o Senhor perdoasse todos os seus erros e suas falhas. Isso quer dizer o quê? Salomão estava abrindo ali uma oportunidade para todas as pessoas, não é, que buscassem a face do Senhor, orando, né, na direção do templo, pudessem ser alcançados pelo Senhor. É uma das mais belas orações da Bíblia, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, né? Então nós estamos vendo aqui a resposta, né, de Deus com a sua presença,
a resposta de Deus consumindo ali com o fogo aquele holocausto. Isso quer dizer que Deus estava assinando embaixo ali daquilo que Salomão estava fazendo, porque conhecia a intenção e o propósito do coração de Salomão. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas, amados, porque quando o Senhor ele se alegra com as nossas vidas, o Senhor ele se manifesta, honrando tudo aquilo que nós colocamos diante dele, fazendo com que nós venhamos a prosperar. Amados, Salmos de número 1, ele diz, não é, que tudo aquilo que nós fizermos vai prosperar mediante a sinceridade do nosso coração, mediante a inteireza que está no nosso coração. Porque se nós buscarmos os nossos próprios interesses, as nossas próprias vontades, com certeza nós não vamos entrar em acordo com Deus. Porque Deus ele percebe, ele sabe isso que está dentro do nosso coração. Então que você possa olhar para tudo isso. Eu quero até recomendar para os irmãos, leia 1 Reis 8, você vai ver Salomão fazendo essa maravilhosa oração, abrindo oportunidade para todos. É assim, amado, que nós temos que agir, como servos de Deus, como separados do Senhor, para podermos alcançar aquilo que é prioridade para o reino, que são as almas que estão perdidas. Então, deixa que Deus trabalhe na sua vida, olhe para a intenção que está no seu coração, seja verdadeiro diante de Deus, e pode ter certeza, amado, as mãos do Senhor estarão estendidas sobre a sua vida, e como diz aqui os Salmos de número 1, tudo que você fizer vai prosperar para a honra e glória do nome do Senhor, amém? Vamos aqui para a conclusão. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para morada e culto a Deus, não é? E hoje, como nós lemos aqui no final desse tópico 3, né? O Senhor ele quer fazer morada na minha vida e na sua vida. Não mudou, amado. Então o Senhor ainda está habitando nas nossas vidas através do Espírito Santo. Mas para que Ele possa habitar nesse templo que é a nossa vida, nós temos que estar com o nosso coração limpo, puro, né? E agirmos com integridade, com inteireza, com mansidão, com longanimidade, para que o nome do Senhor ele venha a ser glorificado. E no final de tudo isso, nós vamos ver, amado, nós vamos ver ter as recompensas daquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, porque nada escapa aos olhos do Senhor. A promessa foi feita para Davi, e através do reinado de Davi, Salomão herdou essa grande tarefa e concluiu isso, né? Nós estamos vendo aqui essa ascensão do reino de Salomão. Ele trouxe paz, ele trouxe prosperidade, ele trouxe riquezas, né? Os reis ao redor vinham, por exemplo, o exemplo da rainha de Sabá, como foi citada no domingo, ela veio para conhecer Salomão, né? Porque a sua fama percorria toda aquela região onde ele estava ali. E eu quero dizer uma coisa para você, não se preocupe, né? Que o nome do Senhor ele seja glorificado cada vez mais. Não se preocupe com você, seja um instrumento, seja um canal de Deus, para que as pessoas vejam a grandeza do Deus ao qual você serve, ao qual você está servindo. E num grande dia, mas nós estaremos diante do Senhor, e ali nós poderemos dizer que valeu a pena servirmos ao Senhor. Amém, amados? Que Deus abençoe você. Nós estamos apenas iniciando esse trimestre, né? Que você possa estar junto conosco a cada terça-feira para poder aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Deixe que o Espírito Santo trabalhe sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não é? Porque assim como Deus fez na vida de Salomão, o Senhor é o mesmo Deus que quer fazer na minha vida e sobre a sua vida. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar nesse momento. Pai Santo, querido e amado, a Ti, Senhor, eu rendo a honra, a glória, o louvor e a gratidão, Pai, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem confiado sobre as nossas mãos, por tudo aquilo, Pai, que esse estudo vai nos mostrar, mediante, Senhor Deus, ao Teu trabalhar, a Tua presença na vida de grandes homens, Pai. Senhor, mais uma vez eu peço perdão pelas nossas falhas, perdão pelas nossas fraquezas, que o Senhor que é um Deus que sonda os nossos corações, que o Senhor possa ver, Pai, a inteireza do nosso coração, a sinceridade mediante
a tudo aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas vidas. Que não venhamos, Senhor Deus, a buscar os nossos interesses próprios, mas que venhamos a ser usados como instrumentos, Pai, para podermos realizar aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Porque tudo está nas tuas mãos, Senhor. Tudo vem de ti e tudo é para ti. E a ti seja a honra, a glória e o louvor. Por isso, Pai, eu quero já te agradecer. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos. Que Deus te abençoe grandemente, né? E se mantenha firme, amado. Esteja junto conosco, né? Nesses aprendizados, nessas aulas que nós estamos fazendo. Porque isso só tem de trazer benefícios para as nossas vidas, né? Tanto crescimento intelectual da palavra de Deus, como crescimento espiritual. Amém? Eu quero orar nesse momento pelos nossos dizimistas e ofertantes, os irmãos que têm aí nos abençoado durante esse tempo. Agora devagarzinho nós estamos voltando, né? E todos estão voltando junto conosco, né, amados? Que maravilha! Passamos aí um tempo muito difícil, mas a mão do Senhor esteve cuidando da vida de cada um dos irmãos. Então, nós vamos estar voltando aí aos poucos, né? E que o nome do Senhor ele possa continuar sendo honrado. Eu quero mais uma vez agradecer você que foi fiel em todo esse tempo. Que você continue, amado, a nos ajudar a administrarmos as coisas de Deus e que Deus possa prosperar sobre a sua vida. Vamos orar também pelos profissionais de saúde, médicos, atendentes, pelos técnicos, pelas pessoas que estão enfermas, amados, precisando de um grande milagre. Nós vimos aí no domingo o testemunho do nosso irmão Vitor, que estava com problema, né? E Deus já está mudando a situação da vida daquele menino. Então eu me alegro muito, amado, porque mesmo que nós estejamos longe, o Senhor está perto das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela fidelidade, Senhor Deus, contida na tua palavra, pelo compromisso assumido pelos teus filhos, Pai, que nos honraram e estão nos honrando nesses tempos tão difíceis, Pai. Pai, que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família. Senhor, que o Senhor esteja abrindo as portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Pai, que não falte o alimento, que não falte o sustento na mesa dos teus filhos, para que com alegria, Pai, eles possam glorificar e exaltar o teu santo nome. Prospera o teu povo, Senhor Deus, pelo conhecimento que há na tua palavra, que nós venhamos a testemunhar de tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Abençoa os profissionais de saúde, os médicos, os atendentes. Senhor, visita essas pessoas que estão passando por enfermidade, que o Senhor possa alcançá-las, Pai, e restaurar a vida de cada um, para que elas possam, Senhor, aceitar a Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas e fazerem parte, Pai, da tua família. Por isso eu peço, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amados irmãos? Que Deus te abençoe. Quinta-feira, preste bem atenção, nós estaremos tendo o nosso culto presencial, das 8 até as 9h15 da noite, estaremos ali juntos, né, no templo. No domingo, na parte da manhã, das 9 às 11, das 18 até as 20 horas. E no sábado, nós teremos o nosso culto ao ar livre, a partir das 16h30, né, em frente ao terreno, ali onde nós vamos construir a igreja. Então, conto com vocês, estejam todos juntos, liderança, vamos estar juntos, né, o corpo diaconal, precisamos do trabalho do corpo diaconal, então venha estar junto conosco nesse trabalho no sábado, para a honra e glória do nome do Senhor. Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe e tenha uma boa noite em nome de Jesus.